Algumas pessoas dizem que querem paz, mas quando a paz finalmente chega, ela se sente desconfortável, porque o cérebro foi condicionado a associar intensidade emocional com segurança. Elas entram em relações complicadas, vivem apagando incêndios emocionais, precisam resolver problema o tempo todo. E quando tudo finalmente se acalma, parece que alguma coisa está errada. Que existe uma verdade silenciosa que ninguém percebe. O seu cérebro, ele pode se acostumar ao caos. E hoje nós vamos entender como isso funciona e por que algumas pessoas acabam transformando sofrimento em familiaridade. Sejam muito bem-vindos, você está nos Bastidores da Mente. O cérebro humano é adaptável. Ele aprende padrões emocionais para sobreviver. Você já assistiu aqueles programas, aqueles realities de dificuldade extrema? Por exemplo, Largados e Pelados. Você vê que é um ambiente totalmente extremo, né, para a nossa realidade, enfim, do dia a dia. Então, uma pessoa que está acostumada com a vida na cidade, ter seu conforto, sua casa, seu carro, enfim, de repente ela se coloca num programa, né, ela se vê ali num programa onde ela não tem recursos mínimos, né, recursos básicos para sobrevivência. Mas o que acontece naqueles programas? Elas vão desafiando a sua própria capacidade de sobrevivência. E você vê como que elas vão, sim, enfrentando cada dificuldade do dia a dia, de acordo com aquilo que o ambiente oferece para elas. E elas vão vencendo essas dificuldades e vão sobrevivendo ali. Você percebe a capacidade que o ser humano tem de se adaptar e buscar pela sobrevivência? Então agora imagina uma criança que cresceu em um lar instável, com gritos, tensão constante, medo, imprevisibilidade física, social e emocional. Essa criança que muitas das vezes se sente abandonada, frustrada, recebe um excesso de cobrança e desorganização mesmo ali do ambiente, ela aprende que o normal é viver em alerta. O sistema nervoso dela passa anos vivendo em estado de sobrevivência. O nosso cérebro, ele não aprende só aquilo que é positivo, aquilo que é bonitinho, aquilo que é bom. Ele aprende também as coisas que nos machucam, as coisas que nos travam. E ele pega todas essas experiências, coloca numa caixinha e diz: isso daqui é familiar. E é por isso que algumas pessoas estranham relacionamentos saudáveis. Estranham silêncio, estranham estabilidade, estranham tranquilidade. Porque então, inconscientemente a pessoa procura relações turbulentas, ambientes desorganizados, excesso de estímulos, dramas constantes, urgência emocional. Não porque ela gosta de sofrer, mas porque o cérebro dela entendeu, né, ou interpretou que isso é a vida. Vou citar aqui o reality que faz parte dessa sequência de vídeos. Inclusive, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, tá? Para você clicar aqui nos cards, né? Para você clicar e você poder acompanhar toda essa série completa. Então, nos acumuladores compulsivos, esse tipo de comportamento ele aparece de forma muito clara. Muitas vezes, o ambiente externo reflete o ambiente interno. Na verdade, na maioria das vezes. Na verdade, se a gente for comparar apenas com o programa, vamos dizer que todas as vezes, pelo menos de todos os programas que eu assisti, a casa está caótica, porque a mente também está. E o mais impressionante é que, depois de muito tempo, aquele caos deixa de parecer estranho. Ele vira algo tão comum que viver sem se torna algo muito difícil. Por isso que algumas pessoas acumuladoras sentem ansiedade quando alguém de fora, né, tenta organizar sua casa. Porque a organização, ela representa uma quebra emocional de padrão. E quebrar padrões antigos assusta o cérebro, mesmo quando o padrão é destrutivo. Existe uma pergunta dolorosa que poucas pessoas fazem.
quem eu seria sem os meus problemas? Quando alguém passa anos vivendo em sofrimento, esse sofrimento ele começa a virar identidade. Então o cérebro ele cria apego até mesmo à dor. Algumas pessoas não sabem viver sem preocupações, sem confusão, sem conflito, sem excesso emocional, sem crise. E talvez seja até um dos motivos da pessoa se tornar codependente de alguém, sabe? Quando os teus problemas não são suficientes só para você e você acredita que precisa dar conta dos problemas de outras pessoas, é mais ou menos isso que é a codependência emocional. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Inclusive, se você quiser que eu fale sobre esse assunto aqui, deixa nos comentários que eu vou estar lendo e vou subir um vídeo no canal aqui, se for da vontade de vocês. Então, assim, voltando aqui para o que a gente estava falando, as pessoas que não conseguem viver fora do caos, elas são assim não porque elas querem simplesmente, mas porque elas aprenderam, elas se desenvolveram acreditando que isso é normal, assim é a vida. Então elas aprenderam a existir dessa forma. E aqui existe uma questão interessante, né? Que a gente precisa dar atenção, porque a questão ela deixa de ser apenas psicológica, mas ela passa a fazer parte da matéria, do corpo da pessoa. Isso porque o nosso corpo também se acostuma. Lembra que eu dei o exemplo no início do vídeo sobre aquele reality Largados e Pelados, como que o corpo se adapta e vai se acostumando àquele ambiente, vai sobrevivendo naquela confusão ali? Pois bem, é mais ou menos sobre isso. O excesso de estresse, ele aumenta cortisol, que é um hormônio, né, que a gente chama de hormônio do estresse, né? Então, as demandas excessivas, elas aumentam o cortisol, a adrenalina, o estado de alerta. Aí você imagina, depois de anos vivendo em tensão, o silêncio ele parece estranho. Gente, a calma, a paz, ela também pode gerar ansiedade, sabiam? Nesse caso, nesse contexto, uma pessoa que está habituada a uma vida agitada, a uma vida instável, quando ela encontra um momento de tranquilidade, ela não sabe lidar com aquilo. Ela não consegue parar, respirar, sentir o ambiente, sentir a tranquilidade. E isso explica por que algumas pessoas sabotam momentos bons. São aquelas pessoas que finalmente encontram a paz. Então ela vai lá e cria um problema. Porque o cérebro condicionado ao problema, ele vai interpretar a estabilidade como algo desconhecido. E tudo aquilo que é desconhecido nos gera ansiedade, nos gera medo. Talvez o seu caos não seja uma casa cheia de objetos. Talvez o caos esteja nos relacionamentos que você insiste em manter, na dificuldade de descansar, na culpa que você sente quando você desacelera, na necessidade de resolver tudo, no medo do silêncio. Muita gente não percebe, mas vive emocionalmente cansada porque nunca aprendeu o que é segurança emocional. E aqui está uma das partes mais difíceis da cura. Não basta sair do caos. É preciso reaprender a viver sem ele. Porque existe uma diferença entre estar fora de perigo e sentir-se seguro. Muitas pessoas já saíram do ambiente traumático, mas o corpo ainda continua em estado de sobrevivência. O que me faz lembrar de um filme com o Bradley Cooper, Sniper Americano, se eu não me engano. E esse filme retrata muito a situação de soldados no cenário pós-guerra. Então, quando ele é retirado ali, né, do ambiente de guerra, ele volta para sua vida convencional ali com sua esposa e filhos, ele começa a perceber, né, se perceber bastante atormentado pelos efeitos da guerra, né, por coisas que ele viu e coisas que ele precisou fazer durante a guerra. Então, o transtorno de estresse pós-traumático representa muito bem isso que a gente está falando aqui agora.
quando a gente fala que a cura ela não está apenas em sair do ambiente, né? Justamente nesse filme que eu acabei de citar, o rapaz ele sai do ambiente da guerra, mas quando ele chega no seu ambiente de casa, do seu ambiente que seria ali familiar, ele se depara realmente com uma situação completamente diferente, ou completamente incomum, né? Incomum em aspas, né? Porque na verdade é mais comum do que se imagina. Mas como ele estava, no caso, ele precisava não apenas sair do ambiente, mas ele precisava tratar todas as emoções dele que estavam acumuladas ali no cenário de guerra. É um filme bastante interessante, eu aconselho, caso vocês queiram assistir, é Sniper Americano. Inclusive, esse filme é baseado em uma história real, né, uma história verídica, e tem um final, assim, muito surpreendente, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas ele tem um final surpreendente e todo esse contexto, né? Para você que se interessa por saúde mental e que quer entender como que o nosso cérebro funciona, ele relata muito bem dentro dessa questão, né? Do transtorno de estresse pós-traumático. Então, é um filme, uma boa indicação, se você tiver interesse, fica a dica. E aí, né, dando continuidade aqui ao que nós estávamos falando, né, é por isso que o processo terapêutico ele é tão importante. Ele não pode ser negligenciado, porque tem muitas questões da nossa mente que a gente não consegue compreender, ou que a gente não consegue acessar sozinhos. O nosso comportamento, ele reflete muito, né, aquilo que está acontecendo dentro da nossa mente, dentro do nosso inconsciente. Então, o processo terapêutico, né, a psicoterapia, ela vai te orientar, te ajudar, melhor dizendo, né, a não somente a lidar com o caos, a lidar com o problema, mas a desconstruir essas ideias e a construir novos padrões, novas ideias, novos objetivos, entende? Talvez a sua mente não esteja procurando sofrimento, talvez ela só esteja procurando familiaridade. Como eu disse aqui, né? Talvez o mais assustador para alguém pode não ser o caos, mas a paz. Os motivos, já falamos aqui diversos. Uma pessoa que aprende a existir em meio ao caos, ela tem dificuldades de transicionar para um novo ambiente. Mas como eu citei no primeiro exemplo aqui, quando eu falei de largados e pelados, existe algo muito precioso nessa experiência, né? Nessas experiências de reality. É possível, por mais desconfortável que seja, por mais desafiador que possa ser, ou que possa parecer, é possível criar novos padrões, novos caminhos neurais para conquistar coisas diferentes daquilo que você estava habituada. Então, se você tem uma dificuldade de se adequar à tranquilidade, de se adaptar à paz, de ter uma vida tranquila, sem turbulências, é possível transicionar. É claro que não vai ser da noite para o dia, mas você consegue sim chegar a um lugar de paz, de tranquilidade e se sentir confortável com isso. Mas é um trabalho que precisa ser feito de forma gradativa, porque toda alteração, toda mudança, tudo aquilo que é novo assusta. E o nosso cérebro, ele tende a ficar resistente a coisas novas, mesmo que isso signifique algo positivo para sua vida. E lembre-se, o cérebro, ele pode querer voltar àquilo que o machuca, aquilo que te traz dificuldades e, enfim, que te trava a mente, que te traz medo, mas é possível mudar. O seu cérebro, ele vai se adaptar. Assim como ele um dia se adaptou ao caos, é possível fazer com que ele se adapte à tranquilidade, à paz, às coisas positivas da vida. Tudo é uma questão de foco, de exercício e, é claro, psicoterapia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo. Vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal para me ajudar para fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas e, claro, também compartilhando com pessoas que você acredita que possa ser relevante, que possam ser beneficiadas com tudo que nós falamos aqui hoje. Se esse episódio fez sentido para você, comenta aqui. Que tipo de caos emocional você acredita que as pessoas normalizam hoje em dia? Por hoje é só. Fica com Deus. Beijinho e tchau.